hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonoplastia. A gente que trabalha com produção audiovisual, com eventos, publicidade, tem que conhecer o básico, porque toda hora a gente vai encontrar um cliente querendo que o filme seja mais emocionante, que o momento da premiação seja mais intenso, ou que o vídeo seja mais rápido, e às vezes as pessoas mais leigas acham que o problema está na imagem, na velocidade de corte, e muitas vezes a gente resolve ou acrescenta ou melhora muita coisa em obras audiovisuais com áudio, com efeitos sonoros, tá? Então é importante, sim, primeira coisa, conhecer os layers, tá? A gente chama de trilha sonora a música, né? A música é a trilha. Geralmente o cliente fala trilha para tudo, né? Ah, vamos escolher a trilha, né? Mas a trilha é a música, tá? Essa música ela pode ser uma música original, ou seja, composta exatamente para aquela cena, né? Para um evento, por exemplo, tem muitos eventos que constroem, que se cria uma trilha original para o evento, uma trilha que conversa, por exemplo, com a temática do evento. Então, uma convenção de vendas, né? Ela tem uma pegada, pode ser até um jingle, né? E aí, a partir do jingle, a base da trilha vira a música que as pessoas o tempo inteiro vão ouvir, vão lembrar. A música de um lançamento pode ser, né, de um veículo, pode ser uma música que está sendo usada num comercial, foi feita para ele. Ou pode ser uma trilha que a gente vai usar um playback, né? Uma trilha que já exista, não tem problema. Dentro da trilha musical ainda falando, né, a gente tem algumas diferenças, né? A gente tem o que é a base, né, o que é a harmonia, ou seja, os acordes da música, da trilha. A gente tem a melodia, que às vezes pode ser feita pela voz ou por algum instrumento. E a gente tem o ritmo, né, que são geralmente os instrumentos de percussão que ditam esse ritmo e a velocidade desses instrumentos que eles estão tocando, tá? Então, primeira coisa é a trilha. Segunda coisa que a gente pode usar bastante é o BG, né? Então, assim, a gente pode usar um background sonoro para ambientar. Então, por exemplo, quando a gente está... Vou dar um play aqui em alguma coisa. Então, esse aqui é uma trilha com sound effects, com BG, né? Que a gente fez para um cliente. E a gente tem alguns momentos que o caminhão tá andando aqui, ó, tá na estrada e tal, né? Então tem às vezes para dar aquela ambientada, por exemplo, essa cena aqui, né? A gente tem só o som do caminhão andando ali, né, no fundo, né? Então a gente tem uma mistura aqui do som do caminhão com o som da estrada, né? O caminhão da Volvo nos traz muita garantia, nos traz muito auxílio. Tá? Aí o que a gente teve ali? Você viu que teve um efeito sonoro da estrada, que dá para ouvir uns caquinhos ali dele andando, e o som do próprio caminhão, né? É uma somatória que a gente fez. E os sound effects são todos efeitos sonoros, né? Então às vezes você vê SFX, né? Que é a sigla de Sound Effects. Então um copo quebrando, alguém mastigando um biscoito, quando você microfona, quando você está numa cena gravando, esses efeitos eles saem baixinhos, às vezes sem muita intensidade. Em Hollywood é comum ter uma equipe só de sound effects, então quando os caras vão gravar uma cena, tem um monte de microfone escondido ali, vai gravar a cena de um cara tirando um blazer, tem um microfone do blazer, um microfone no chão, na cadeira a hora que ele põe o blazer, microfone, um boom em cima, enfim. Mas na prática a gente vê que quando a gente capta o som, capta assim com um lapelinho, como eu estou usando, o microfone que está mais preocupado com a voz. E esses efeitos sonoros são colocados posteriormente, quando você vê um comercial, alguém mastigando um salgadinho, o som não é tão forte, né, na vida real quanto ele é realçado. Então, geralmente a gente usa até outros, né, por exemplo, alguém mastigando um salgadinho pode ser, na verdade, um som que foi gravado com alguém dando uma martelada num copo plástico, né? E aí é feito um trabalho ali de edição sonora para chegar naquilo. E aí esse som fica mais eficiente, mais impactante, vamos dizer. Toda vez que você troca de cena num vídeo, você também troca o áudio, né? Então, por exemplo, aqui, voltando para esse Sound Effects, vamos ver, tem uma passagem aqui que aqui, ó, tem algumas trocas de câmera, né? Então o caminhão tá vindo, vou tirar a locução, né? Então tá aqui, ó. Você tem esses três que eu pintei de amarelinho aqui, ó, como muda o áudio, né, quando ele vai indo. Isso dá um super impacto, né? Então agora eu vou soltar a mesma trilha com a locução, o mesmo áudio com locução e com trilha, tá bom? Para vocês acompanharem.
Peraí, sem nenhum... obra e também do produto do nosso caminhão. Então esses são os efeitos sonoros. Outro efeito sonoro bem comum é o footsteps, né? Então, que são as caminhadas, os passos. A gente chama ele de Foley e é muito comum você ver em vídeos, né, desde publicidade até longa-metragem, um trabalho grande Foley. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o áudio que a gente recebeu do cliente, só para vocês entenderem um pouquinho. E a gente está muito feliz com é uma locução e as duas pessoas andando, né? Aí a gente aqui vai acrescentar o Foley, né, que são esses footsteps, aquele som de caminhada. E a gente está muito feliz com isso. Opa, errei aqui. E a gente está muito feliz. Tá aqui, estava mutado. Então esse sonzinho foi adicionado posteriormente, né? Não é algo que vai ficar super ressaltado, mas você nem percebe quando está assistindo, mas ele encorpa o todo. Hoje nos traz para o acidente zero e a gente está muito feliz com isso tudo. E todos esses efeitos sonoros, que a gente chama de whoosh, por exemplo, isso aqui é um whoosh, ó. São efeitos que trazem algum impacto. Então aqui o que ia vir? Ia vir aqui a logo do cliente, né? Quando a logo do cliente chega, tem um som de impacto, que é esse aqui, né? Exatamente a hora que ela entra. Só que tem uma preparação aqui, que é esse whoosh, que vem fazendo esse... Tá? É por isso que a gente sente alguns detalhes em sonoplastia são imperceptíveis, né? É o nosso subconsciente que vai reparar neles. Então, por exemplo, aqui tem um efeito que a gente ouve bastante no cinema de subgrave, tá? Que é daquela tremida na cadeira. Isso traz um impacto tão grande, você fala, putz, caramba, que marca, né? Que peso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o efeito. Assim que aparece a marca do cliente, você sente que é um impacto, né? Não seria a mesma coisa se você tivesse só a trilha, ou a locução e a trilha, né? Ó, sem o efeito. Trabalhamos. É só isso, né? Agora, quando você acrescenta o sound effect, a parada muda bastante. Opa. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Trabalhamos com gases, com... A trilha também foi composta, a gente compôs toda a trilha para dar esse impacto. Então aqui ela já está, vamos dizer, consolidada, mas a gente consegue ouvir as percussões, consegue ouvir os violinos, né? E no comecinho dela, ela vem com mais reverb. Então vou passar só pouquinhas coisas hoje aí que a gente pode usar no dia a dia, tá? Então o reverb é algo que a gente usa muito, inclusive num evento a gente pode pôr na voz de um locutor. Às vezes tem um mestre de cerimônias que vai fazer uma homenagem a um funcionário que tem lá fazendo 50 anos de empresa. O que a gente pode trabalhar para conseguir um apelo emocional, para conseguir que o público se conecte de uma forma mais legal com aquela mensagem, que saia impactado, né? Que aquilo toque mais profundamente. Por exemplo, o reverb na locução. Então, quando você põe um pouquinho de reverb, o reverb é aquele som de banheiro, né? Quando você dá um alô no banheiro, você vê que reverbera o som, ele bate nos azulejos, causa aquele fortalecimento da onda, né? Você tem a onda primária e o som que está reverberando nas paredes. A gente consegue fazer isso artificialmente, numa mesa de som digital ou num plugin. Então esse reverb ele traz essa sensação um pouco mais... É uma coisa um pouco mais sobrenatural. Então quando você põe um pouquinho desse reverb, a voz fica um pouco mais espacial, né? Porque talvez o nosso subconsciente lembre das igrejas, aqueles pés direitos altos, e elas eram feitas desse formato, as igrejas também, por conta da sua reverberação acústica, para dar para quem estivesse ali celebrando uma missa, um culto, aquela impressão de voz que preenche o todo, de algo quase divino, né? Então aqui eu não usei na locução, não fazia sentido, mas eu usei, por exemplo, um pouquinho desse reverb no começo da trilha, para já vir com impacto, que é um vídeo sobre acidentes, sobre como que um veículo bem feito, ele pode preservar a vida, né? Então, para entrar um pouco nesse clima, eu já comecei com reverb. Então,
Essa aqui era a trilha, ó, sem o reverb. Aqui ela. Tá aqui, ó, sem o reverb. Agora com reverb adicionado, tá? Esse aqui é o reverb, esse aqui é o plugin que faz isso, tá? Então assim eu regulei ele e a gente tem... E aí quando entra já a locução, os efeitos, aí eu já diminuo bastante o reverb, fica muito mais seco, assim, né? Ó. Ainda tem um pouco de reverb, mas muito menos, tá? Ó. Olha o começo como é que era. Então isso é algo que a gente pode usar tanto em eventos como em vídeos. A segunda coisa que geralmente o pessoal se perde bastante, uma dica para eventos principalmente, é quando alguém manda um vídeo, uma produtora de vídeo, ou o vídeo é feito dentro do cliente mesmo, chega lá no espaço de evento, aí dá o play no vídeo, tá a voz embolada, não dá para ouvir bem, aí fica assim para a mesa de som, né? Pô, aumenta o som! Aí tem 20 vídeos, aí coitado do técnico de áudio que tem que abrir microfone, equalizar o microfone de voz, a equalizar a microfone, trilha sonora, abaixa volume, vira uma bagunça do caramba. Uma coisa que pode ser feita bem simples, é mesmo que o vídeo chegou ali de última hora, dá para você ir no equalizador e tirar da voz, grave na voz, tá? Então o grave embola muito a voz. Como é que faz isso? É simples pra caramba com o equalizador, tá? Tem softwares, o Reason, por exemplo, o Reaper, por exemplo, é um software gratuito, você baixa a internet, Reaper, e aí você pega o áudio do vídeo, põe lá, e vai fazer exatamente o processo que eu vou fazer aqui, tá? Que eu fiz inclusive nesse vídeo. Você pega a trilha, né, do áudio, então tá aqui a locução. É um produto... Você abre o equalizador, tá? O equalizador você vai achar lá, é assim. E tá vendo essa coisinha aqui, essa banda vermelha? Eu tô tirando nela, tô fazendo um corte que a gente chama, tá? De grave, de até 200 Hz mais ou menos. Então você corta até o númerozinho dá mais ou menos 180 aqui, 200, tá? O que eu estou fazendo? Eliminando o grave. Ao eliminar grave, o que eu estou fazendo? Deixando mais inteligível a voz. É simples assim, tá? Então, é um produto... Cortando grave. É um produto que envolve... Sem cortar grave. É um produto que envolve muita segurança. Vocês ouvem isso? Né? Dependendo de onde a pessoa está ouvindo, vai reverberar na sala, né, da pessoa, no evento, e não vai dar para entender bem. Então é isso aí, a gente falou um resumão aí, tá, do que é a trilha, o que é o sound effect. Então às vezes o cliente está reclamando que não dá para ouvir muito bem a voz, porque pode ter um sound effect alto, né, um efeito sonoro. O que é o BG sonoro, né, que é o background sonoro, que é o som de uma floresta, de uma rua, de uma sala, é o plano de fundo que a gente vai ouvir. Então, às vezes, para ambientar um vídeo, pode ser que alguém assista um vídeo, ou mesmo no evento, né? A pessoa entra lá no evento, vou inventar aqui uma temática, praia, né? Por que não pôr um som de praia mesmo? As pessoas chegando, além de estar tocando uma trilha, tá com aquele BG sonoro de praia. Por isso que é muito legal levar um sonoplasta para o seu evento, profissional que é um sonoplasta, que ele vai ficar o quê? Vai ficar soltando os efeitos sonoros, soltando as músicas, com o equipamento dele lá da house, dando essa ambientação toda. Isso é fundamental agora que as pessoas saem de um período, né, de eventos virtuais, em que a gente usou e abusou de recursos, né, diversos recursos por mais de 2 anos, e as pessoas agora começam a voltar para o ambiente real. E a primeira pergunta que eu me faria se eu fosse, né, um convidado é: por que eu estou aqui e não assistindo uma live? Então, quando a pessoa tiver uma impressão de que a live era mais legal, que era lindo, cheio de recursos, efeitos sonoros, músicas, e ela entrar num grande ambiente de sala de hotel e ter lá uma pessoa com PowerPoint falando, certamente os eventos vão cada vez ser menos relevantes, né? A experiência ali relatada vai ser muito pobre. Então, utilizar, por exemplo, a sonoplastia nessa volta, pegar o que a gente fazia em estúdio, né? Naturalmente já era feito por muitos diretores, por muitos eventos, presencialmente, mas num número muito pequenininho, perto de quantos a gente participava, que não tinha nada, né? Uma musiquinha e uma pessoa falando. Então, efeitos sonoros estão aí, já fazem parte do do que a gente entende como cultura e arte há décadas, né? A gente assiste filmes e todo esse sentimento que a gente tem assistir uma cena impactante, uma cena feliz, em grande parte ela vem da trilha sonora, dos efeitos sonoros, do background sonoro, de como a voz está colocada.
Então acho que é o nosso dever agora, nesse próximo passo de eventos presenciais, deixar que os eventos presenciais também usem e abusem dos efeitos sonoros. Falando de novo, é possível você criar para o seu evento uma identidade sonora específica. Tá? Eu trabalhei o ano passado com alguns eventos nesse sentido, você pega ali o que é a identidade do evento e a partir daí extrai som. Então você está falando de um carro, dá para criar uma música com sons da fábrica do carro, do pneu do carro, do motor do carro. E isso tudo não é uma coisa escrachada, que é para as pessoas notarem, olha, o que foi construído, não. Isso é para ajudar a nossa imagética a criar a conexão com os sentimentos todos que estão tentando ser passados, para que a mensagem, através desses recursos fundamentais, hoje o neuromarketing trata em grande maior parte de como esses recursos audiovisuais ajudam a gente lembrar de uma experiência, e a gente deve fazer isso e pode fazer isso, tá bom? Espero que você tenha curtido. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, manda para alguém, né, para alguma pessoa, dá um legal, valeu aí, foi bacana. E é isso aí. Até mais.